Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de programação orientada a objetos. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Voltando aqui no meu código, deixa eu parar aí, deixa eu compartilhar o meu aqui. Ó, compartilhar o meu aqui, ó. Show. Compartilhando o meu aqui, o que acontece? Aqui nesse caso, a gente está aqui no TypeScript, por exemplo, né? No TypeScript, a gente já não tem essa questão de colocar, por exemplo, o internal aqui, não tem essa questão de fazer essas opções, por quê? Porque aqui você só inclui. Se você quer usar ou não aquele determinado pacote, você inclui, né? Essa palavrinha, ó, internal, ó, você não tem essa palavrinha para você usar, tá vendo? Você não tem aqui, ó, o tipo, ó, você tem o protected, certo? Que é na herança que vocês vão ver. Você tem aqui o private, né? Mas você não tem aqui, ó, o internal, tá vendo? Você não tem, você não consegue usar ele, tá? Agora vamos ver aqui, ó, o pessoal aí que gosta de Python, que gosta de Ruby, né? Vou pegar uma classe aqui que é parecido, né? Tanto o Python quanto o Ruby, a sintaxe é muito igual. Vou pegar uma aqui também. Tá? E aí, se você olhar aqui, numa classe em Ruby, a coisa já é um pouquinho diferente. Então, vou pegar aqui, por exemplo, modelo, vou pegar essa classe aqui, endereço, tá? Então, essa classe endereço aqui, ó, se eu vou criar aqui as propriedades como privada, né? Como é que eu faço nessas propriedades? Eu venho aqui e coloco private, tá? E aí, aqui dentro, eu coloco aquilo que é privado. Então, por exemplo, def nome. E aí eu quero que esse método aqui, né, ele seja privado dentro da minha classe. Então, você coloca a palavra privada, e aqui depois do privado, você define todas as propriedades ou métodos que você quer que seja privado. Tá vendo? Você quer o protegido? Você coloca protected, né? E aí tudo que é protegido vem aqui dentro. Tá vendo? Tudo que vem aqui dentro. Você coloca público, public, né? E tudo que é público vem aqui dentro. Tá vendo? Na realidade, o público você nem precisa colocar o public aqui, né? Você só coloca o public aqui no Ruby, caso você tenha um protected ou um private acima, tá? Porque você não precisa colocar o protected e o private em cada assinatura, né? Só coloca uma vez e tudo que vem abaixo dele é privado. Você coloca uma vez e tudo que vem abaixo dele é protegido, tá vendo? Ó, agora, ó, internal, ó, não existe aqui nesse contexto, tá? Então, essas linguagens são linguagens de scripts, elas não são estáticas, né? Então, você tem essa questão de não ter alguns elementos que você utiliza em C# em Java, tá? Então, isso é importante também vocês saberem, né? Porque vocês não vão pegar só a linguagem que vocês querem, vocês vão pegar diversos tipos de projetos e com linguagens diferentes, então você precisa saber essas diferenças entre um e o outro, tá bom? Deixa eu ver um pouco mais aqui dos comentários. Aqui no VS Code, não sei como fazer essa referência. O Altair está falando. No Visual Studio Code, você não tem essa referência muito bem definida aí não, tá bom? Você vai ter que usar... Normalmente eu faço isso no Visual Studio, tá? Eu não utilizo o Visual Studio Code para fazer esse tipo de referência. Então, pra falar a verdade, eu teria que dar uma pesquisada para ver como é que faz. Então, porque você deve estar compilando na mão e tudo mais, né? Então, normalmente, eu utilizo o Visual Studio para fazer essas referências, tá? O Wellington aqui, ó. Para que serve o internal? Agora, acredito que ele deve ter entendido o porquê que serve o internal aqui, né, Wellington? É possível criar uma DLL no .NET Core usando no VB6? Olha só, eu acredito que você vai ter problema de incompatibilidade de sistema operacional, tá? Eu não cheguei a fazer isso ainda, nunca precisei testar, mas a gente acabou de fazer alguns projetos aqui e ele deu incompatibilidade. Então, é bem possível, quando você criar uma nova arquitetura e for usar outra em outra arquitetura, você tem já alguns conflitos, porque uma é para rodar em diversos tipos de sistemas operacionais e outra não. Então, você pode ter alguns tipos de conflito. Então, é melhor você criar cada um com o tipo de arquitetura que você estiver usando, tá? A aula fica salva, Vanderlei? Não, não fica salva, Vanderlei. Essa aula só fica salva para quem está na comunidade do Torne-se um Programador. Ou seja, aqui, 5 horas da manhã com a gente, você tem acesso à aula, né? Não participou com a gente aqui hoje,
você não vai ter acesso a essa aula, a não ser que você entre para a comunidade do Torne-se um Programador, que eu vou passar o link para vocês aqui, tá bom? Ó, então, você que quer ter acesso à gravação, vai ter que acessar a comunidade do Torne-se um Programador para você ter acesso, tá? Fica interno para o pessoal de lá. Aqui só não vai ficar público, tá? Leonardo, eu pergunto, pois tenho um projeto de um grande amigo meu querendo migrar para a web. Então, nessa questão aí, ô Leonardo, quando você está querendo fazer uma migração para um projeto web, você cria já uma arquitetura nova, tá? E aí você vai puxando esses dados. Ou você pode, sei lá, pegar esse projeto que você fez em VB, disponibilizar umas APIs para esse projeto, né? E aí você utiliza essas APIs que você disponibilizou em um outro projeto web. Você pode fazer isso também que vai funcionar, tá? Lembrando que essa API também é um projeto web, tá? Então você vai criar uma referência em VB mesmo, faz esses dados colocar no projeto utilizando o protocolo HTTP e você usa isso como uma API, tá bom? Isso, olha lá o Rafael falando. Solução, professor. Apaga tudo e faz tudo de novo. É isso aí. Tem coisas que, cara, realmente trava nesse tipo de configuração aqui. E, é melhor você descartar e fazer tudo de novo, porque o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, você vai perdendo tempo com o tipo de configuração e não é aquilo que você queria fazer. Então, às vezes, melhor apagar e fazer o negócio. Que é importante o Git, né, professor? Isso também é outra coisa importante, né? Quando você está fazendo um projeto e esse projeto seu está versionado, você teve algum tipo de problemas com referências, igual você teve na aula de hoje, que é muito comum isso acontecer em C#, muito comum, tá? Já aconteceu várias vezes comigo, você pode voltar à versão, dar um git checkout daquilo que você fez, depois você vai lá e refaz, então, se você tiver algum tipo de configuração que deu errado nesse meio do caminho, tá? Lembrando que, quando você começa a trabalhar com IDE, você tem esses tipos de problema, porque a IDE, ela constrói muito código para você, né? Quando você trabalha com editor de código, você tem que fazer tudo na mão, né? Então, por exemplo, algumas linguagens de script, você faz tudo na mão, você inclui na mão e etc, né? Mas tem muita gente hoje que está usando o Visual Studio Code, tá? E o Visual Studio Code, ele é muito bom, mas ele faz algumas coisas no automático para você. E aí pode acontecer de você estar no mesmo erro que aconteceu aqui no C#, de tipo, ele colocar umas referências do nada e essas referências ficarem, na hora que você for tentar usar seu projeto, essas referências estão nas entranhas, por tudo quanto é lugar, e aí fica mais difícil você tirar tudo isso do que começar um novo projeto, tá? Então, isso é algumas coisas que a IDE faz quando você está programando. Então, tanto o Java, tanto o NetBeans do Java, quanto o Eclipse do Java, fazia muito isso comigo também, né? Então, eu tinha que refazer ou dar um checkout na solução. Então, isso é outra coisa que é importante também vocês saberem. Aqui estou falando do Namespace e tal. As aulas ficam salvas, já expliquei isso daqui também. Vamos lá. Show. O que mais? Deixa uma lição de casa para a gente resolver. Pode deixar, Claudio. Vou deixar sim, tá? Legal. Professor. Oi, pode falar. Tem ali o Leonardo. Manda um abraço para a galera de UK, acho que da Inglaterra, né? Não vi esse. Cadê? Leonardo. Tá bom. Então, você que já leu aí, ó. Tá justo em cima do Cláudio, que pediu a lição de casa. Agora eu vi, ó. Manda um abraço pra galera de UK. Abraço a galera de UK aí, ó. É isso aí, tá bom? Muito bem, parabéns por vocês estar aqui com a gente. Show demais. É isso aí. Então, voltando aqui pra gente, então, ó, vocês estão vendo aqui que vocês têm essas possibilidades, né? Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui e ver essa parte de público, protegido, interno, ainda para as outras classes, tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui e vou para o Python, por exemplo, aqui, né? Igual mencionaram. Vai para o Python, que o Python é mais simples, né? Então, vamos lá para o Python. Python. E aí, vamos pegar aqui a referência de classes. Ó. E aí, vocês vão olhar aqui, ó, no Python, como é que a gente faz? Ó. Vamos lá, docs no Python. Então, você tem aqui algumas referências de classes e tudo mais. Então, ó, tá vendo que o Python ele é muito parecido com o Ruby, gente, ó, muito parecido, tá vendo? Na realidade, o Ruby é parecido com o Python, né? Porque o Ruby, ele puxou essa questão da sintaxe amigável do Python, que é você definir aquilo que você quer fazer. Definir aquilo que você quer fazer. Mas a diferença é que o Python não tem o end aqui, né? Ó, você não tem o end, tá vendo? Você tem a possibilidade de colocar o end no Ruby. Então, você que gosta de abrir e fechar escopo, você pode trabalhar desse jeito. Então, tem muita gente que vai fazer o seu sistema e, cara, tipo, tem um problema muito grande com indentação. Muito grande. Então, faz o seu código tudo errado na indentação, né? Tipo, aquele código assim, ó.
Tipo, o cara está fazendo aqui sei lá, um puts de alguma coisa, né? Mostrou aqui. A indentação do cara está assim, ó. Assim. Olha esse tipo de indentação. Você encontra muito código assim, gente, totalmente indentado de uma forma que o cara bate o olho e fala, o que esse cara tentou fazer aqui? Né? Então, lembre-se que a sua indentação tem que ficar certinha. Né? Ou seja, 2 espaços para você entender o que está dentro do escopo. Isso está dentro desse O escopo. pessoal do Python tira sarro do ponto e vírgula, mas se você deixar um espaço ali esquecido, já não roda também. Exato, né? Exatamente isso que eu ia falar, né? Então, aqui, ó, isso daqui você pode fazer, ele é flexível, né? Por que ele é flexível? Porque você consegue falar que você quer colocar o seu início e o seu final do seu escopo. Então, tudo no final das contas ele vai conseguir fazer e trabalhar, tá bom? Agora, no Python, não. No Python, se você fizer ali uma vírgula a menos, né? Ou seja, ao invés de um espaço a menos, um espaço a mais, o seu código não vai rodar, tá? Então, você é obrigado a fazer o código indentado. Cada linguagem, você tem alguma coisa, né? Ou você é obrigado a usar ali o fechamento do escopo, ou você é obrigado a usar a indentação. Caso contrário, o compilador não vai conseguir trabalhar. Então, no Python, uma coisa que algumas pessoas acabam reclamando é essa parte de indentação. Às vezes, um espacinho, o cara fica horas e horas e horas para descobrir que tem um espacinho errado para poder arrumar. Entendeu? Então, você tem essa outra coisa aqui também, sabe? Tem algo sobre DDD e TDD lá? Ó, tem algo sobre DDD e TDD, sim. Tem, se vocês olharem diretamente também no site do Torne-se um Programador, a gente explica, né? E na programação que a gente está fazendo dentro da nossa mentoria, né? Que é o do zero, desculpa, que é a mentoria microserviços, lá vocês têm também a parte falando sobre TDD, né? Ou seja, na configuração que a gente está fazendo do nosso microserviço, a gente faz tudo com testes, tá bom? Então vocês têm bastante coisa baseada em projetos, tá? Legal, então, ó, tá vendo aqui? E aí, ó, acho, ó, um tipo de classe que você cria, tá vendo? No Python, né? Olha lá, o tipo de classe que você criou, né? Ó, então, aqui você tem ali um initializer, tá vendo? Ó? Utilizando, então, o seu construtor, né? Ó, aí, o que mais? Aqui tem outras coisas, o que mais que a gente tem de classes aqui? Ó, eu vou pegar aqui com o construtor da sua classe, então tá vendo como é que é a forma que ele faz o construtor? Já vendo aqui, gente, você já consegue entender também que o Python não vai ter essa parte de agregação de métodos que vocês viram na aula passada, né? Ou seja, ele tem um construtor parecido com o do Ruby, que é o initializer, né? No Ruby aqui você tem um def initializer, né? E aí esse initializer é o seu construtor, né? E você não agrega métodos nesta função aqui, ok? Então, no Python você tem esse init aqui também que vai fazer essa função do initializer aqui, do construtor, né? Ó, vários outros tipos aqui. O legal é que uma vez que você já consegue entender esse conceito de classe, consegue entender o conceito de instância, o conceito de construtor, de público, privado, protegido, interno, você consegue olhar isso para as outras linguagens e, opa, peraí, eu estou conseguindo entender. Lembre-se, você aprendeu o conceito, você não aprendeu a linguagem, você aprendeu o conceito. Então, isso é interessante, tá? Ó, agora eu vou vir fazer mais uma pesquisa aqui no Python, ó, fazendo o seguinte, ó, Python, eu vou colocar protected. Protected. E, ó, exemplo. Tá? E aí vocês vão pegar aqui, ó, alguns exemplos que vocês têm de Python. Vamos pegar aqui, ó, um exemplo de uma classe que tem protected, né? Ó, vamos pegar aqui, não. Vou pegar aqui um protected. Olha aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou ter então uma classe protegida. Assinatura não é isso. Será que é o underscore que define que é protegida? Não, aqui esse underscore aqui ele tem a ver com o construtor da classe. Não se ele é protegido. Tem as propriedades ali mais em cima que estão com underscore na frente. Olha, o nome aqui, e row. Aqui, né? Name row. Aham. Não sei. Acessando protegido, possivelmente deve ser isso mesmo. A galera do Python aí, ó, quem quiser responder aqui, né?
É estranho. Bem estranho ser com underline. Pelo jeito é isso mesmo. Pelo jeito é isso mesmo. Bem peculiar aqui a sintaxe. Vamos ver em um outro aqui. A gente tem algum outro exemplo? Ó, protegido, privado e público, né? Ó, a gente tem aqui o interno, aqui uma propriedade pública, aqui, ó, propriedade privada. É isso mesmo. O underline quer dizer que é o protected. Diferente, né? Tá vendo? Bem, Economiza umas digitadas, né? economiza aí o protected escrito, né? Mas é estranho. Eu acho bem estranho essa sintaxe aqui. Mas, tá bom. É uma das formas, ó. Privado aqui também, ó. Privado, né? Variável privado, def, uma função privada. Cadê? O que mais que a gente tem aqui? Público, protected. Ó. Você passa o self aqui. Você tem mais uma ação aí. Olha só. Privada é um underscore e protected é 2 underscore, parece. Não, na verdade, privado é 2 underscore. Isso, ao contrário, Ao contrário, é isso aí, tá vendo? Então, deixa eu aumentar aqui, ó. Então, você tem aqui o initializer, você tem aqui o privado, que é underscore, e o privado, que é 2 underscore, né? E o protected, que é 1 underscore, né? Bem diferente, né? Confesso que é diferente das outras linguagens que tem o nome protected escrito, tá bom? Isso aqui é legal, é simples, mas na minha visão não é tão amigável, né? Você bate o olho, você não sabe, você tem que acostumar com a linguagem para conseguir saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vamos pegar aqui, agora, no PHP. PHP, protected. Protected, public, private. E ó, vamos ver aqui. Lá no PHP. Ó, PHP ele já é parecido com o C#, ele é parecido com o Node.js, né? Parecido com Java, então você coloca lá, ó, a classe. Agora no PHP 7 tá bem forte a orientação a objeto. Exato. Cara, assim, todo tipo de linguagem que começa a ficar mais madura, ela começa a fazer essa parte de organização e orientação a objetos melhor, tá? Foi o caso do PHP, é o caso do Node.js, né? Por isso que eu volto a dizer, é mais fácil explicar orientação a objetos com todos os recursos que você tem em Java e em C#, porque eles estão anos-luz na frente com esses conceitos, tá bom? Mas realmente são coisas que vai sendo implementada e o pessoal, a comunidade inteira começa a pedir orientação a objetos, né? Muita gente fala assim, cara, não, mas eu não quero tanto essas coisas orientadas a objetos, mas ele acaba voltando para isso no final das contas, né? Então, essa parte de organização de código, ela está presente em tudo quanto é lugar. Então, quem não sabe trabalhar orientado a objetos hoje tem dificuldade em algum tipo de sistema ou para trabalhar algum tipo de equipe, né? O Cláudio está falando aqui, ó, o Python não utiliza o termo privado, ele utiliza os 2 underscore, né? Exatamente, que é o que a gente estava vendo aqui também. Né? Aí, ó, no PHP, ó, você não utiliza ponto, né? Você utiliza traço, né, maior para você selecionar as opções. Mas aqui você tem, ó, público, protegido e privado, tá vendo? Nota que aqui ele já tem o nome também falando, você lê aquilo que está sendo escrito. Então, tá aí um outro exemplo, né, de uma classe com uma outra linguagem de programação, tá? Acho que... Pode falar, vai lá. Acho que as outras linguagens deviam ter um approach assim, tipo o Ruby, né? O Ruby, se for para ser melhor do que ele já é, ele copia igual outra linguagem. Exato. Então, vou fazer igual tal linguagem, é melhor, então eu vou fazer igual tal linguagem. Uhum. Ali o PHP você vê. Diz, aí você tem que fazer uma seta e o nome da propriedade. Por que não diz ponto .name? É porque o ponto no PHP é para concatenar. Igual aquele negócio, copia, mas não faz igual, tá? 90% das linguagens de programação, a concatenação, você coloca o sinal de mais.
que é uma string mais a outra string. Mas no PHP não. O PHP você coloca o ponto. Então você coloca um nome, ponto, tipo, a string, ponto, a outra string para você concatenar. É muito bizarro isso, né? Tipo, mas beleza, é o jeito que o PHP trabalha. Então, são as regras do PHP, né? Agora, na orientação a objetos, como veio possivelmente depois, né? Aí, poxa, a gente não pode usar o ponto, porque o ponto a gente utiliza para fazer a concatenação. Então, vamos inventar isso aqui, ó. Pum! Não, é verdade, professor. Entendeu? Então, É verdade, tem razão. é legal a gente entender o porquê das coisas. Então, por isso que eu mostro daqui pra vocês. Vocês estão entendendo o porquê das coisas, né? Mas, enfim, é assim que funciona, né? Agora vamos ver em Java aqui também, gente. Ó, vamos lá. Ó, vamos ver Java aqui, ó. Java, público, Java, class, né? Public, protected, private e interna. Ó. Então, vamos lá. Ó. Aí vocês têm aqui, numa classe em Java. Vocês vão ver que é muito parecido com o C Sharp. Muito parecido. Tanto o C Sharp quanto o Java tiraram as suas sintaxes, tá? Do C. C e C++. Tá bom? O JavaScript também tirou a sua sintaxe do C e C++. Ó. Então, ó, você tem aqui no Java, público, protegido, privado, né? Not modifier. Cadê? Deixa eu voltar. Eu quero uma classe direta. Um exemplo de uma classe. Ó, not modifier, private. Quero uma classe direta. Ó, privado, tá? Aqui você tem a figura do inteiro, protegido, público. Tá vendo? Então, ó, vai colocar o nome, né? O interno, ele é específico para o C Sharp mesmo. Ó, aí aqui você tem, ó, tá aqui, ó. Aqui dá para ver legal. Dá para ver legal. Vou pegar essa imagem, vou abrir aqui uma nova tab. E aí vou aumentar aqui, ó. Então, o que você tem aqui, ó? Público, todo mundo acessa. Tá vendo? Variável pública. Todo mundo acessa. Variável protegida, né? Todo mundo do mesmo namespace acessa, ou seja, do mesmo package. Tá vendo que aqui no Java tá falando sobre package, né? Mas no caso do C Sharp seria namespace. Tá vendo? Todo mundo do mesmo namespace, né? Aqui tem Professor, também. Oi, pode falar. No Java, o protected pode ser acessado pelo namespace. No C Sharp também? Ou... Não. O protected é tudo dentro do mesmo namespace. Público pode acessar por todos. Tanto no C Sharp quanto no Java. Ah, isso. Beleza. Os dois é a mesma coisa, tá? Uhum. Aí você tem aqui, ó. Ah, desculpa. O protected, nesse caso, é dentro do mesmo namespace e dentro da mesma classe, por herança, tá? Você vai entender isso daqui também quando a gente começar a ver mais sobre protected. Mas o protected, ele tem a ver com subclasses, tá? Heranças. Então, tipo, você tem uma classe, você tem outra classe. Quando você cria um protected, ele só pode ser enxergue nas heranças. Só que como vocês ainda não entenderam sobre herança, eu não expliquei sobre isso, vocês vão ver isso daí um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas, ó, o público para todo mundo. O protected somente para subclasses e heranças, tá? Mesmo package e também da mesma classe, né? Subclasses. O default seria privado dentro da sua classe ali, né? E o private somente, na verdade, o default aqui, ó, para classe e pacote, né? E o private... Esse seria um internal, será, do C Sharp? Oi? O default seria um internal do C Sharp? Não sei se é bem isso no Java, tá? Porque ele está falando aqui, ó, que serve somente para os pacotes, né? Teoricamente, sim, cara. Mas eu teria que fazer um teste aqui para verificar. Tem um tempo que eu não mexo com essa parte de Java. Mas, pelo que essa imagem está mostrando aqui, parece que sim. Mas eu não sei bem dizer, porque ele está dentro aqui de Protected. Então, eu teria que abrir e olhar mesmo o código para ver. Mas no C Sharp, a gente colocaria um pouquinho diferente aqui, ó. Público para todo mundo. Aí aqui, ó, entraria o internal, né, que seria somente para os namespaces. Depois viria o protected, que é somente para subclasses. Depois viria o private, que é somente interno dentro da própria classe. Entendeu? Então essa imagem aqui seria referente ao C Sharp. Mas vocês estão vendo que esses conceitos, né, eles servem para diversos tipos de linguagem de programação. Então serve para um, para outro, para outro, para outro. E assim vocês vão vendo qual tipo de linguagem que vocês vão usar, né? Outra coisa que é legal também nos públicos e privados, ó,
públicos e privados. Deixa eu abrir aqui só para mostrar mais uma coisa. Ó, deixa eu abrir, cadê? Aqui. É que se eu vou usar alguma variável privada, normalmente eu vou usar essa variável privada no escopo da minha classe, né? Então, ó, se eu tenho essa minha classe pessoa, e essa classe pessoa tem aqui uma propriedade privada, normalmente quando você vai criar uma propriedade ou alguma coisa privada, você cria como atributo, tá? É difícil você criar uma propriedade privada. Normalmente você cria um atributo mesmo, mas vou colocar aqui, teste aula, né? E aí esse teste aula aqui é privado dentro dessa classe, tá? Ó, e aí o que eu faço? Se eu vou usar ela, normalmente eu coloco o this ponto, a variável privada, e preencho ela com algumas coisas, tá? Vocês vão entender quando eu começar a falar sobre propriedades, o porquê esse uso, né, mais comum da palavra this, setando uma variável de um escopo interno. Vai ficar mais claro também quando eu começar a falar sobre propriedades. E aí vocês vão conseguir ver isso aqui de uma forma melhor, tá? Mas, dentro da sua classe, você tem acesso a tudo, tá? Tudo que você tem protegido, interno, tudo que tem referente à propriedade da sua classe, internamente você consegue acessar tudo. O que você não consegue acessar é de fora dela, tá? Então, de fora dela você não vai conseguir acessar alguns atributos aí.